Devo confessar a vocês que o André Mendonça tem me surpreendido ultimamente, né? Ele tem dado a cara a tapa e enfrentado e buscado fazer aquilo que a gente sempre esperou que um ministro de direita da Suprema Corte fizesse, assim como a gente vê o que os ministros de esquerda fazem. É aquela coisa, né? A gente sempre sabe como os ministros de esquerda da Suprema Corte vão votar, mas a gente nunca sabe como os ministros de direita vão votar. E isso é errado, né? Quando você é colocado ali, a gente espera não só que você leve, obviamente, seu notório saber jurídico, mas também princípios e valores alinhados com as coisas que você defende, né? Seus princípios e valores ali que te formaram na vida. Se você é uma pessoa de direita, obviamente, você vai ter princípios e valores de direita. Então ele começou muito mal, começou votando inclusive pela prisão, né? Do Daniel Silveira, quando até o Cássio Nunes votou contra. Mas agora, ultimamente, ele tem se mostrado talvez uma das pessoas mais atuantes ali em expor o nível de teatro armado e toda a situação criada para poder condenar pessoas inocentes dentro de um golpe, de um fantasioso suposto golpe de Estado, né? Como diz a própria denúncia da PGR, isso não sou eu inventando, a própria denúncia da PGR contra o Bolsonaro, contra aquelas pessoas mais próximas dele, baseada completamente em delações que o Mauro Cid mudou várias vezes, né? E que a gente tem vídeos do Moraes falando, olha, eu tô te dando uma oportunidade de você falar aqui, porque tem seu pai, sua filha, sua esposa envolvida, pelo amor de Deus, gente. E essa é a acusação obtida sob esses termos, sobre essa fala. Imagine em qualquer lugar do mundo. Você avisa, que você fala, olha, o ministro da Suprema Corte veio aqui e ele está conduzindo a investigação, que não deveria ser conduzida por ele, porque o presidente não tinha foro privilegiado, mas aí eles decidiram que sim, o presidente tem foro privilegiado, então agora eles vão investigar no STF. Então, o ministro da Suprema Corte, que é réu, que é vítima no inquérito, ele mesmo estava colhendo o depoimento da testemunha, e ele falou para a testemunha que a testemunha tinha mais uma oportunidade de falar a verdade, segundo o que ele determina, né, o que ele pensa que seja verdade, e caso a testemunha não fale, pode ter consequências para o pai, para a filha e para a esposa desse cara. Então essa delação é válida, viu? Não dá, né, gente? Não dá. Em qualquer lugar do mundo que você fale isso, a pessoa vai rir da sua cara, vai falar, não, você tá narrando aí, é uma novela mexicana, algum absurdo aí, é alguma cor de exceção na Coreia do Norte, essas coisas aí, alguma coisa do Partido Comunista Chinês, né? Mas não, isso aconteceu aqui no Brasil. E, enfim, a PGR fez a denúncia falando muitos supostos, né? Muito provavelmente, poderia, essas coisas, né? Concluído mesmo, concreto mesmo, acusação contra o Bolsonaro, nenhuma. Então, o André Mendonça, ele tem se esforçado, na minha opinião, se esforçado de uma forma surpreendente para que fique bastante claro, caso esse teatro seja levado até o fim e eles eventualmente condenem o Bolsonaro, fique muito claro para todo mundo, todo mundo que eu falo, realmente o mundo em geral, para a comunidade internacional, de que ele se posicionou e se posicionou de maneira técnica, explicando o óbvio que as pessoas parecem não querer enxergar. Que há, nesse exato momento, uma sequência de princípios basilares do direito sendo feridos, sendo destruídos, alguns, para que seja imputada ao Bolsonaro uma condenação fajuta por um golpe que não só não aconteceu, mas como ficou impossível dele ter tido uma participação direta, inclusive na sua tentativa, que, ao que tudo indica, também não teve nem mesmo uma tentativa, nem mesmo um princípio de tentativa. E o André Mendonça deu alguns... Eu vou passar um vídeo aqui também para mostrar para vocês que a animosidade dele com o Moraes já dura há algum tempo, mas vamos dar uma lida aqui no voto dele, que na minha opinião foi muito bom. Ao constatar que o eminente ministro arguído sofreria, aqui ele está falando do Moraes, né, direta e imediatamente consequências graves e tangíveis como prisão ou até mesmo morte, se os relatados intentos do investigado fossem levados a cabo, parece-me presente a condição de diretamente interessado, tal como exigido pelo 252, parágrafo 4 do CPP, né? E vamos ver aqui. Perdão, inciso 4 do CPP. É certo que, sob o ponto de vista formal, o sujeito passivo do crime de organização criminosa é a sociedade. Assim como quanto aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o item cogitado, os atos executórios atingiriam diretamente o ministro relator.
Ou seja, se você é o ministro relator, você está elaborando o voto que vai pedir a prisão da pessoa. Você pode ser a vítima no caso? Ora, se eu sou a vítima, e eu tô lendo lá, ainda que, né, obviamente que ele não ligue o Bolsonaro, mas eu sou a vítima e tá sendo me apresentado provas por órgãos, né, investigadores, pela PGR, enfim, por todo mundo que fez a denúncia, tá falando, olha, os caras queriam te matar, olha, os caras queriam te prender. Ah, que bom, é mesmo? Nossa, ainda bem que eu sou o relator desse caso aqui, então eu vou pedir pela prisão deles. Mas, meu amigo, aí já acabou toda a imparcialidade, velho. Se você era a vítima da situação, você vai ter condição de fazer uma leitura imparcial? Não, você vai concordar, obviamente, com o pedido de denúncia pela prisão. Isso é a coisa mais óbvia, e a gente tendo que explicar o óbvio aqui. E foi voto vencido. O Mendonça foi o único que votou para que o Moraes não participasse do julgamento. Né? Qual que é a teoria? A teoria ele explicou aqui, né? É certo que, sob o ponto de vista formal, o sujeito passivo do crime, organização criminosa é a sociedade, assim como do Estado Democrático de Direito, o sujeito passivo é a democracia, né? Ou seja, eles querem falar que a vítima, na verdade, não é diretamente o Moraes, é a sociedade e a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o item cogitado, os atos executórios atingiriam o ministro relator, atua-se em tese e configurariam ilícitos penais autônomos, ao caso não verificada a construção pelos delitos sus mencionados. É muito juridiquês aqui, né? Mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: ele, de qualquer forma, ainda que supostamente mais uma vez, para, né, emular o nosso querido PGR aqui, ainda que as vítimas fossem a sociedade e a democracia, para os crimes serem cometidos contra a sociedade e a democracia, teria que, objetivamente e necessariamente, segundo a própria denúncia, atingir o Moraes. Então, ele é também uma vítima direta disso aí, resultando de que, se ele não fosse vítima, a sociedade e a democracia, teoricamente, nem seriam atingidas, porque não passaria por ele. Porque não teria a suposta eliminação, a suposta prisão dele. Bem suposto aqui, tá, pessoal? É impossível ligar o Bolsonaro com isso, mas eles não estão nem aí. Realmente eles querem passar pela força. Né? Tipo assim, ó, vocês estão cometendo ilegalidades. Será? Vamos indo aqui, vamos julgar. É muito difícil. O que você faz quando as pessoas que deveriam preservar a Constituição e que têm essa responsabilidade constitucional, né, de preservar a Constituição, o que você faz? E essa é uma pergunta séria. Quando essas pessoas desrespeitam a Constituição? Porque, segundo a Constituição, elas são responsáveis por emitir votos e opiniões a respeito da preservação da Constituição. Só que se elas estão desrespeitando a Constituição, como que você lida com elas? Se os votos delas é o que legitimam o respeito à Constituição. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, mesmo que elas deem um voto, e mesmo que elas façam atuações jurídicas para destruir a Constituição, ainda assim, elas podem ser tratadas como respeito à Constituição, porque são os votos delas que determinam o que é o respeito à Constituição. Então, basicamente, claro que eu estou exagerando, estou extrapolando, se um ministro desse chega amanhã e fala que a Constituição não vale mais nada. Ele estaria certo constitucionalmente, na visão dele, e ele poderia justificar isso constitucionalmente. Claro que eu estou extrapolando, né? Estou exagerando aqui. Eles não vão falar isso, mas basicamente, não vão falar isso da Constituição, mas vão fazer isso com todos os seus artigos. Né? Então tem um artigo 53, que diz que os parlamentares são invioláveis por quaisquer palavras, votos ou opiniões ditas no exercício do seu mandato. Quaisquer é qualquer coisa. Quaisquer. Mas quaisquer. Se não for quaisquer, tem que mudar o artigo. Mas o artigo 53 está escrito quaisquer. E aí, obviamente, o ministro vai lá e fala, não, esse quaisquer aí não significa quaisquer. Não serve para crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí, um cara, por exemplo, falar que, sei lá, um ministro está exagerando ou fazer uma crítica ao ministro, ele pode chegar e considerar, estou tratando hipoteticamente, tá, pessoal? Ele vai considerar que aquilo ali é um ataque ao Estado Democrático de Direito e acabou. Então, ele acabou de anular o artigo 53. Né? Eles vão chegar e falar que a Constituição não vale mais nada? Não, nunca. Mas eles podem anular periodicamente cada um dos incisos da Constituição, cada um dos artigos da Constituição, para que isso aconteça. E é isso que tem acontecido.
né? Então eles passam por cima da Constituição. Então o que que você faz quando as pessoas que deveriam respeitar a Constituição são as que atentam contra a Constituição? Agora vamos assistir o videozinho aqui. Esse vídeo já é um clássico praticamente, mas eu gosto sempre de revê-lo, que mostra o André Mendonça enfrentando o Alexandre de Moraes e a narrativa do Alexandre de Moraes. Talvez mais importante que enfrentar o Alexandre de Moraes é a narrativa do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Não, eu digo só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é a intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Penso, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações é um absurdo, federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito. O Moraes foi dar a trucada, né? O argumento de autoridade. Aí olha como ele fica descontrolado. Olha a face dele, como ele fica quando ele é contestado. Quando a ruína dele começar de verdade, pessoal, ele começar a ser contestado diariamente, como que esse cara vai ficar? Vai ser uma época perigosa no Brasil. Porque é uma pessoa muito inconsequente. Vai ser uma época perigosíssima no Brasil quando o Moraes começar a ser contestado. Olha como ele ficou. Ele ficou completamente desconcertado quando o André Mendonça corrigiu ele corretamente. A Força de Segurança não pode entrar sem autorização do governo do Distrito Federal. Não, para proteger prédio federal pode. Senão como que faz? Se a Força de Segurança Nacional, ela pode sim proteger prédio federal. Ele ficou completamente desnorteado. Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. Opa, e é muito engraçado, né? Nessa época aqui, se eu não me engano, o Flávio Dino ainda não era ministro, e o Moraes já sai em defesa dele preventivamente. Olha, a culpa não foi do ministro da Justiça, que era o Flávio Dino na época, né? Mas peraí, mas nem investigou ainda? Por que você já sabe que a culpa não é dele? A investigação ainda não terminou? Então, muito estranho, né? Absurdo. Vossa Excelência está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria... Estão presos porque você prendeu, né? E aí o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras. Ele realmente fica muito bravo, né? E assim, claro que o Mendonça ali ainda tá aprendendo a se movimentar, né? O Moraes, ele se sente o dono do STF, se sente o gerente do STF, então basicamente ele deu um pito ali. Mas o Mendonça já tinha falado, olha, eu quero ver as imagens. Cadê as imagens do dia 8? Por que não apareceram as imagens? Por que o Dino aparece andando lá tranquilamente, né? Ele falou que não tava, de repente, aí depois deu a contradição, mostra que ele fala que estava, falou que não estava próximo, depois fala que ele estava vendo pela janela, né? E aí sumiram a imagem de mais de 150 câmeras. Então tem muita coisa aí que não justifica, que a gente sabe que tem mais coisa aí. A gente sabe que tem mais coisa aí e o brasileiro tem o direito de ver. Porque pessoas, réis primárias, estão sendo colocadas na cadeia por 15, 17 anos, sem a total clareza das provas, né? E a gente viu recentemente também que o Moraes optou, né, por não convocar as testemunhas de defesa, convocou somente as testemunhas de acusação.
nesse caso do Bolsonaro. É mais um absurdo que, se você contar em qualquer lugar do mundo, ninguém acredita. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.